Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com o Pedro, do primeiro M1. O Pedro é uma pessoa fissurada por biologia. E, Pedro, eu sou uma pessoa, assim, cismada com inseto. Você acha que esse medo que eu tenho, ele é necessário ou ele pode ser um pouco exagerado? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, para quem estiver vendo isso. Eu acho o seu medo uma coisa importante. Medo em excesso realmente não é algo bom, mas ter medo de alguma coisa que você não conhece, você não tem conhecimento sobre, é algo importante que você vai manter distância, mesmo se for algo prejudicial ou não. Isso inclui animais. Animais, se você não tiver o devido conhecimento sobre, você pode acabar se aproximando de animais que são perigosos ou acabar também podendo causar dano a tanto animais perigosos quanto animais que não são. Então, o medo te faz você ter uma distância que tanto te dá segurança sobre o animal, você dá uma segurança da distância que você está dele, quanto segurança para o próprio animal dele não se prejudicar com a sua presença. Então, acho o medo uma coisa importante. E, Pedro, quando que você começou a ter essa curiosidade sobre os insetos? Sim, desde que eu nasci, eu era muito aproximado com os tipos de animais, tanto que eu nasci mais pro lado da roça. Eu fui morar aqui em Passoretama depois de quando eu tinha alguns meses de vida, mas mesmo quando eu estava morando para lá, mesmo sem poder falar, sem poder andar, eu estava muito próximo dos animais. E até quando eu me afastei deles, eu continuei gostando e buscando mais sobre isso. Só que eu gostava de ficar perto dos animais, sem mesmo ter conhecimento nenhum. Aí depois disso eu comecei a estudar sobre eles. Com uns 5 anos de idade eu já estava sabendo mais do que muita gente sabe hoje em dia, que é o mínimo, sabe? E como você acha que a gente deve agir quando a gente se depara com um animal que a gente não gosta, um animal que a gente tem medo, repulsa? Isso vai depender do animal. Deixa eu pegar um exemplo. Tipo, por exemplo, aranha. Aranha. Muita gente não gosta das aranhas. Aranha é um animal que devemos temer apenas 3 espécies que estão conhecidas no Brasil. Se você souber identificar as 3 espécies, você pode saber que o resto você não pode se preocupar. As espécies são a aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra. As 3 famílias da viúva negra. Se eu souber identificar essas 3 espécies de aranha, o resto você sabe que você não precisa se preocupar. E a aranha é um animal, independente se ela for perigosa ou não, é um animal que você pode contê-lo ou manter distância facilmente, já que ela não é um animal agressivo. Por exemplo, outros animais podem aparecer, tipo teiu, lagartos e essas coisas assim, podem atacar, só que não é a mesma coisa com as aranhas. As aranhas são animais bem tranquilos na deles. Então, você, por exemplo, aparecer um na sua casa, pegar um pote e se livrar dele é bem fácil, não é algo tão complexo assim. Aliás, Pedro, eu notei que você está carregando um bichinho aí. E isso seria uma mariposa ou uma borboleta? Isso aqui se trata de uma mariposa. E como você consegue diferenciar a borboleta da mariposa? Essa é uma ótima pergunta. As mariposas, elas repousam as asas de forma lateral. Elas deixam as asas tipo deitadas, o que mostra mais o esboço do desenho que as asas carregam. Tanto que isso pode servir para disfarces. Por exemplo, algumas fazem disfarces de olhos, de casca de árvore, que ajudam muito a se disfarçar. Porém, as borboletas, elas guardam as asas para cima, o que faz com que o desenho fique em pé. E também as antenas delas. As antenas das mariposas são mais retas ou plumadas. Já as das borboletas são, vamos dizer que encaracoladas. E conta pra gente, Pedro, como é o ciclo de vida das mariposas? As mariposas têm o mesmo ciclo de vida do que as borboletas, que é a fase larval, onde elas vão ser depositadas em algum os ovos que vão ser depositados em algum canto. Uma hora eclodem, que normalmente são em plantas, em árvores, e começam a comer as folhas. Até crescer, elas vão comendo as folhas, comendo as folhas. Quando ela consegue alcançar o objetivo de ter o tamanho suficiente depois na fase larval, elas fazem o casulo, chama de casulo, e depois de 24 horas, 2 dias, uma semana, depende da espécie, elas viram mariposas ou borboletas. Aí elas procuram um parceiro
para acasalar e depois depositar seus ovos. Depois que isso acontece, o ciclo de vida delas acaba. Quando o ciclo de vida delas acaba, elas já não têm motivo para viver e só buscam a morte ou esperam ela chegar. Por isso que eu consegui pegar essa aqui na mão. Ela já não se importa muito com o que vai acontecer com ela. Por isso ela foi conseguida ser pega tão facilmente, ela consegue ficar parada na minha mão, porque ela não liga o que vai acontecer com ela. Pedro, e diante do seu fascínio pelos insetos, você pretende se tornar um biólogo? Esse é o seu projeto de vida? Com certeza. Eu pretendo sim, se eu conseguir seguir nessa linha de raciocínio até eu alcançar a faculdade, eu pretendo cursar biologia. Pedro, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Sim, antes de machucar algum animal, matar ou tentar se livrar de uma forma mais violenta desse animal, pensando no caso ele possa ser perigoso, busquem conhecimento sobre esse tipo de animal antes de fazer justiça com as próprias mãos. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Pedro, foi um prazer te entrevistar Prazer é todo mundo. e até a próxima.